Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar da fatoração de polinômios, da fatoração por evidência. Já já! Muito bem. Lá no sexto ano, quando a gente começa a falar de fatoração, o que é a fatoração para a gente, né? A gente tem, por exemplo, para eu fatorar o número 12, como é que a gente faz isso? A gente vai dividindo ele por números primos, lembram, né? Só por fatores primos. Então, posso dividir ele por 2, posso dividir por 2 de novo, posso dividir por 3. Então, significa que eu posso escrever o 12 assim, né? 2 ao quadrado vezes 3. Ou seja, eu estou escrevendo 12 como um produto, certo? Uma multiplicação de fatores. A fatoração algébrica aqui pra gente, envolvendo variáveis, vai ser algo parecido. A gente vai escrever um número como um produto, certo? Que ele não está escrito como um produto, a gente vai escrever ele todo como um produto, certo? Outra coisa que a gente viu lá no sexto ano foi como aplicar a propriedade distributiva. Como é que a gente multiplicava algo desse tipo aqui, ó? 5 multiplica 8 mais 3, a gente fazia 5 vezes 8 e 5 vezes 3, ou seja, aqui fica 40 mais 15. Já no sétimo ano, a gente continua aplicando a propriedade distributiva, só que daí aparecem as variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, 7 vezes 2 menos x. 7 vezes 2, 14. 7 vezes x é 7x, né? Ou seja, aqui fica menos 7x, ok? Colocar um termo em evidência, a grosso modo dá para dizer assim, que é o caminho inverso do que a gente faz aqui, quando a gente aplica a distributividade. Observem. Esse exemplo 3 é como se eu tivesse já nessa parte aqui, ó, que eu já tivesse multiplicado. E eu tenho que visualizar o que veio antes, né? Esses dois são termos que estão colocados em evidência. O 5 aqui está colocado em evidência, o 7 aqui está colocado em evidência. Então, como que eu faço isso nesse caso aqui, ó? Eu tenho que observar termos comuns a esses, algum número comum a esses dois termos aqui, certo? Bom, aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho 6. 3 e 6 são comuns, né? Por quê? Porque 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então, observe, isso aqui eu posso escrever assim, ó. 3 que multiplica x mais 2. E lembrando sempre, é bacana, pelo menos no início, tentar voltar, né? Digamos, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6, certo? Olha o exemplo 4. Aqui eu consigo colocar o 5 em evidência, ó. Então, colocando 5 em evidência, eu tenho 3 menos x. Observe, 5 vezes 3, 15. 5 vezes x, 5x. Na verdade, menos 5x, né? Mais um, ó. 2xy menos 4x. Agora, observem que eu tenho 2 como termo comum e tenho x também, ó. Então, eu posso colocar, nesse caso, o 2x em evidência. Que vai ficar y e aqui menos 2. De novo, observem, ó, se eu multiplicar 2x vezes y, 2xy, 2x vezes menos 2, menos 4x. Beleza? Então essa é a ideia de fatorar um polinômio colocando em evidência. Ok? Vou fazer mais alguns exemplos, um pouquinho mais rapidinho aqui. Aqui eu tenho comum aos dois, eu tenho x ao quadrado. Então eu posso colocar x ao quadrado em evidência. Ó. Como é que vai ficar? 7y mais 1. De novo, x ao quadrado vezes 7y. 7y, x quadrado. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Certo? Mais um aqui, ó. Agora eu tenho que ver algum termo comum às três parcelas aqui, né? Então eu tenho, ó, dá pra ver já o z nas três e 3 também nas três, né? Porque aqui é 3, aqui 6 é 3 vezes 2 e 12 é 3 vezes 4. Então eu vou colocar 3z em evidência, que vai ficar x mais 2 menos 4y. De novo, né? Ó, 3z vezes x, 3xz ou 3zx, tanto faz, né? 3z vezes 2, 6z. 3z vezes menos 4y menos 12zy. Beleza? Mais uma, ó. Aqui eu consigo ver que tem um 2 para colocar em evidência. Tem um 2. E tem x, porque aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x. E tem também y.
Observem, por que eu não posso colocar y quadrado, desculpa, x quadrado em evidência? Porque aqui tem x quadrado, mas aqui não, tem só x, né? Então eu posso colocar o x em evidência, certo? Vai ficar assim, ó, 4 e o que falta aqui? Falta um x, né? Ó, observe quando eu multiplicar, ó, 2 vezes 4, 8, x vezes x, x ao quadrado, e o y vezes, aqui não tem y, né? Então fica só y. Menos, aqui vai ficar y. E esse aqui, ó, 2 vezes 2x vezes 2xy vezes y vai ficar 2x, porque não tem x nesse termo aqui, e y vezes y ao quadrado. Ok? Bom, 9, a gente tem, ó, 3 quintos de m ao cubo p mais 27 quintos de p ao quadrado m ao quadrado. Dá para observar assim, ó, que 3 vezes 9 é 27. Então eu consigo colocar o 3 quintos em evidência. Ó. Eu tenho também, aqui eu tenho m ao cubo e aqui eu tenho m ao quadrado. Ou seja, eu consigo colocar m ao quadrado em evidência. Porque m ao quadrado tem nos dois termos. E eu consigo colocar também o p em evidência. Ó. Como é que vai ficar? A parte numérica, digamos assim, é 3 quintos vezes 1. M ao quadrado, para eu obter m ao cubo, eu faço m. E o p, como aqui é p, aqui é p, esse primeiro termo é só m. Aí mais 3 vezes 9, 27, né? Então aqui vai ser 9. Aqui eu tenho p ao quadrado, ou seja, eu preciso multiplicar por p. E aqui eu tenho m ao quadrado e aqui m ao quadrado. Então não preciso multiplicar por nenhum fator com m aqui. Beleza? Fica m mais 9p. Bom, e para finalizar aqui o exercício 10, a gente tem 3 termos, já dá para observar que tem x, y, z nos 3. Só basta saber qual expoente que a gente vai conseguir colocar em evidência, né? Aqui eu tenho x ao quadrado, x ao cubo, x ao quadrado, então eu consigo colocar x ao quadrado em evidência. Y já dá para ver que vai ser o menor deles, então eu vou colocar y em evidência. Basta verificar se tem y nos 3, né? E tem. E z, aqui eu tenho z ao cubo, mas aqui eu tenho z e aqui só z também, né? Então, em evidência vai ser só z. Que vai ficar, esse primeiro termo, x ao quadrado y é igual, então vai ficar, para eu obter z ao cubo, eu preciso de z ao quadrado. Menos 3, né? X ao cubo, para obter x ao cubo aqui eu preciso de x. X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. E para obter o y ao quadrado eu preciso de y. E o z é igual, né? Então não preciso de termo z aqui. Mais 2, aqui x ao quadrado é o mesmo x ao quadrado, y é o mesmo y e z é o mesmo z. Então aqui vai ser só 2. Certo? Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, resolvam o máximo de exercícios que vocês puderem, pois só assim a gente realmente aprende matemática. Bons estudos e até a próxima!